Sonic 4 vai chegar aos cinemas como o melhor filme da franquia até agora. Mas será que nós já sabemos tudo sobre essa aventura? Amy Rose. Você sabe que a Amy Rose está no filme porque ela já apareceu na cena pós-créditos de Sonic 3. Mas ainda temos muita coisa para falar sobre isso, porque a versão que nós estamos vendo da Amy é diferente de tudo que você já viu. Pelo que aparece na cena pós-créditos, nós vemos que a Amy Rose conseguiu destruir uma tropa inteira de cópias do Metal Sonic. Isso quer dizer que ela é muito poderosa. E sim, quem conhece Sonic sabe que a Amy tem um martelo, que é uma arma super poderosa, mas ao ponto de destruir tantos robôs, é diferente do que nós já vimos. Até porque, em Sonic CD, que é o jogo que vai ser usado de base para fazer o próximo filme, a Amy é sequestrada pelo vilão, mas ao que parece, os criadores vão mudar essa parte da história. Se a Amy aparece para salvar o Ouriço Azul, provavelmente é porque o próximo filme vai falar de um problema muito maior do que só um sequestro do vilão contra o herói. E nós sabemos exatamente o que vai acontecer, mas vamos te explicar isso daqui a pouco. A pergunta que você pode se fazer agora é: será que a Amy e o Sonic vão finalmente se beijar? O romance entre os dois é muito falado entre os fãs. Para descobrir isso e muito mais, fique com a gente. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Team Videos. Metal Sonic. Uma outra coisa que está confirmada é a chegada do Metal Sonic, que para quem não conhece é um clone robô do protagonista, que é tão rápido quanto ele e ainda por cima ele pensa que é o verdadeiro Sonic. Esse personagem é muito poderoso e foi criado pelo Robotnik para derrotar o verdadeiro Sonic. O vilão percebeu que não era capaz de derrotar o herói, e por isso ele criou uma máquina que fosse tão forte quanto o Sonic. E uma coisa que é importante falar é que o Metal Sonic é uma máquina que, ao contrário das outras, é consciente. Ele não precisa obedecer ao seu criador da mesma forma que as outras criações do Robotnik. E se ele vai mesmo ser o vilão da próxima história, então é melhor o Sonic se cuidar, porque a versão mais poderosa desse robô é o Metal Overlord, um gigante quase indestrutível, capaz de destruir toda a Terra. Nossa, esse filme vai ser cheio de ação. Nós estamos muito ansiosos para ver o que vai acontecer. Dark Sonic. Nós sabemos, você sabe, todo mundo sabe, que uma das coisas que os fãs mais querem ver nesse filme é o Dark Sonic. Esse personagem é uma versão sinistra do nosso herói, e ele é muito poderoso. No anime Sonic X, do começo dos anos 2000, nós descobrimos que, quando o Ouriço Azul consome o poder das joias do caos falsas, ele pode ser dominado por uma raiva muito grande, e os espinhos dele ficam roxos, com uma aura bizarra. Essa versão do herói se parece muito com o vilão, já que o sentimento que controla ele é a raiva, e ele até assustou alguns fãs, mesmo o Dark Sonic só aparecendo uma única vez na terceira temporada do anime. Se o próximo filme mostrar uma versão robótica do herói, então talvez o Dark Sonic apareça, porque no desenho essa forma do ouriço aparece para lutar contra robôs inteligentes que irritaram o herói. Tomara que o filme realmente mostre isso, porque seria um grande evento no cinema. Let's test him out. Tempo. Você sabia que esse filme vai mostrar viagens no tempo? Sim, isso vai acontecer com toda a certeza, e nós temos várias provas. Primeiro é o fato de que o Metal Sonic aparece no filme fazendo uma referência para o filme Exterminador do Futuro, que é um filme sobre viagem no tempo. Segundo, porque no jogo Sonic CD existe um espaço especial chamado Little Planet, onde o passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo, por causa das Time Stones, que são outras joias tão importantes quanto as Esmeraldas do Caos. Além disso, esse filme precisa preparar o terreno para a chegada de um personagem que vai vir do futuro, provavelmente na cena pós-créditos, mas vamos deixar para falar disso daqui a pouco. Você acredita que vamos viajar no tempo neste filme? Comenta a hashtag Sonic pra gente se conhecer. Robotnik. Talvez uma coisa que infelizmente não deve acontecer é a volta do Robotnik. O ator Jim Carrey disse que ele está aposentado e provavelmente não vai voltar a atuar. Claro, ainda existe uma esperança,
pois o ator deixou claro que, se a história do filme fosse incrível, ele voltaria sem problemas. Mas o Dr. Eggman perdeu a Vilme e ainda se sacrificou para salvar o mundo. Se ele voltar como vilão, não faria sentido. Mas você precisa lembrar que o Metal Sonic é uma criação do Dr. Eggman. Por isso, se o ator realmente voltar para o papel de Robotnik, seria uma explicação importante para a existência do robô. O que você acha disso? Império Robotnik. Uma coisa que pode acontecer no quarto filme é a existência do Império Robotnik. E, se essa for a história, ajudaria na volta do Jim Carrey. Para quem não sabe, o Império Robotnik é o momento em que o Eggman finalmente consegue dominar o mundo no futuro. O Sonic e a Amy Rose criam uma resistência com todos os heróis do universo para lutar contra o exército de robôs controlado pelo cientista. Claro, se o líder não for o Eggman, então nós podemos ver o Metal Overlord como sendo o vilão principal. E se for essa a verdade, então quem mandou a tropa de robôs contra o herói foi a sua versão original, um robô enorme e super poderoso que o Sonic vai enfrentar na batalha final. Mas o que você acha disso? Silver. Você sabe que o Silver vai aparecer, não é mesmo? E nem adianta discutir, ele vai aparecer com toda certeza e isso é mais do que confirmado. Nós já explicamos que esse filme vai mostrar viagem no tempo. E o Silver tem tudo a ver com isso. Esse ouriço que tem o poder de mover as coisas com a mente é um dos personagens mais poderosos do universo do Sonic. Você sabe que em todos os filmes, a cena pós-créditos sempre mostra como vai ser a próxima aventura. E neste caso, você precisa entender que o Silver vai ser um personagem do quinto filme. Por isso, não espere que ele tenha muitos momentos em Sonic 4. Mas já fica a dica, espere pela cena pós-créditos, porque o Silver é a grande surpresa e que vai explodir a cabeça dos fãs. Morte. E falando no Silver, a presença dele neste filme traz um momento que pode amarrar o final do filme 3, a história do próximo filme e tudo o que vai acontecer com Sonic 5, a morte do ouriço. Sim, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. No jogo em que o Silver aparece, o vilão principal, o Mephiles, consegue derrotar o nosso herói de uma vez por todas. Mas o que isso tem a ver com o final de Sonic 3? É bem simples de responder. Você sabe que o Metal Sonic volta ao passado para derrotar o nosso herói, mas por algum motivo que ainda não foi explicado, a Amy Rose aparece para salvar o ouriço. O próprio Metal Sonic é uma prova de que o Império Robotnik está se levantando, e para conseguir isso, o vilão vai precisar destruir o Sonic para sempre. Deve ser por isso que a Amy voltou ao passado para salvar o seu grande amor. Mas quando a Amy salvou o Sonic, ela deve ter alterado o tempo e feito o herói perder a vida em uma batalha no futuro. E talvez essa atitude da Amy seja responsável pela libertação do Mephiles, que no final de Sonic 4 vai aparecer para destruir o nosso herói. Isso faria o final do filme ser triste, mas ajudaria a gente a entender que Sonic 5 vai ser uma outra viagem no tempo para salvar o herói. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Outro Sonic. No jogo Sonic Generations, uma coisa incrível acontece: a existência de um outro Sonic. Para quem não conhece essa história, vamos ver como isso é uma das coisas mais impressionantes do universo do ouriço. Em Sonic Generations, 2 Sonics aparecem porque o nosso herói está preso em uma armadilha no tempo, e por isso ele revive muitas fases de jogos anteriores. Essa armadilha no tempo é construída pelo próprio Robotnik, e isso seria uma das grandes surpresas para o filme, porque até agora todos os fãs acreditam que o grande vilão será apenas o Metal Sonic. Se existirem 2 Sonics neste filme, um deles vai ser o ouriço do passado, enquanto o outro será o do presente, que está preso na armadilha do tempo. Lembra que nós falamos do Little Planet, um lugar onde o tempo se confunde?
todas as teorias estão se unindo em uma só. Parece que nós estamos acertando qual vai ser a história desse filme. O que você acha? Yes! Yes! Shadow. Você estava esperando a gente falar do Shadow, não é mesmo? É claro que sim. O Ouriço Preto vai sim aparecer neste quarto filme, pois a segunda cena pós-créditos mostra que ele está vivo. Mas talvez o Shadow não apareça do jeito que você pensa. O Shadow é um personagem que talvez não tenha muito espaço nessa história, porque todo mundo sabe que o anti-herói está preparando o terreno para o filme 5. Mas, se o nosso vídeo é sobre o quarto filme, por qual motivo nós estamos trazendo ele? É simples de responder. O Shadow é o personagem que, no passado, ajudou a prender o Mephiles. Existe uma história entre esses personagens, e na verdade é por causa do Shadow que esse vilão assume a forma de Ouriço das Trevas. O Shadow provavelmente vai aparecer na cena pós-créditos, mostrando que, enquanto o Ouriço Azul lutava contra o Metal Sonic, o anti-herói tentava impedir o retorno de um monstro muito pior, o Mephiles. E vamos lembrar, o Mephiles é o vilão que conseguiu algo que ninguém conseguiu antes. Ele matou o Sonic. Série. Você sabia que existe uma série do Knuckles? Essa série mostra o que o Equidna estava fazendo na história entre os filmes 2 e 3. E o que isso tem a ver com o próximo filme? Tudo! Nós acreditamos que o início de Sonic 4 vai ser uma minissérie do Shadow lutando para impedir o retorno do Mephiles. Vamos lembrar que foi o Knuckles que mostrou para os heróis onde estava a Esmeralda do Caos. E, se você não entendeu como ele sabia disso, é porque não assistiu a série do Equidna. Da mesma forma que, na série do Knuckles, os episódios do Shadow vão explicar o que acontece na cena pós-créditos de Sonic 4, então, se você não entendeu, vamos fazer um resumo. A cena pós-créditos de Sonic 4 é a chegada do Silver e a ameaça do Mephiles, mas esse perigo vai ser explicado antes, na série do Shadow, que deve estrear na Paramount Plus ainda este ano. É por isso que esse assunto é tão importante. Estamos falando de uma franquia, e o começo de Sonic 4 você vai assistir em Shadow the Hedgehog, a série. Isso te deixou empolgado? Nós estamos animados, com certeza. Ai, ai, ai! Rouge, uma personagem que pode aparecer não só na série do Shadow, como no próximo filme também. Ela é uma espiã e ladra de elite que trabalha para o governo. E essa personagem é muito importante porque, no jogo, ela estava junto com o Shadow no momento em que ele conhece o Mephiles. A Rouge também deve aparecer para invadir a fortaleza do Eggman depois que esse personagem desapareceu. Por isso, é importante entender que a Rouge é o próximo passo na franquia do Sonic no cinema. Isso porque ela ajudou o governo a roubar muita tecnologia importante, como por exemplo, as Time Stones e o Cetro das Trevas, onde o Mephiles está preso. Ela deve saber onde estão os segredos do Eggman, e por isso, nós temos certeza de que ela vai aparecer. Você está ansioso para ver a Rouge? Vamos ter que esperar o dia 19 de março de 2027, que é quando o filme chega aos cinemas. Até lá, fique com a gente! O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!